A Ucrânia invade o território da Rússia de novo. Sim, nós temos que no mesmo território de Kursk, só que em outra localidade, a Ucrânia faz uma nova incursão militar no território da Rússia, abrindo certamente uma nova frente de guerra que vai dificultar bastante a Rússia de reconquistar o território de Kursk, enfim. Mesmo porque nos últimos dias nós tínhamos uma tentativa russa de reconquistar o território de Kursk, ao ponto inclusive deles terem reconquistado a região ali de Snagosti, que fica dentro da região de Kursk, que até então estava sob o domínio da Ucrânia. Essa nova incursão militar da Ucrânia dentro da Rússia pode mudar novamente o cenário de guerra, enfim. Uma vez que as discussões voltam da Rússia necessitar de tirar soldados da região de Pokrovsk, por exemplo, em Donetsk, onde a Rússia tem avançado, não é? Para tentar retomar o território de Kursk, fazendo, portanto, a transferência de soldados e abrindo fraqueza em outras regiões. Vamos acompanhar. Mas, antes de tudo, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo para quem gosta de geopolítica. E você que quer aprender de modo mais aprofundado as questões da política internacional, sobre a cultura, eventualmente dos povos e assim por diante, venha para a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Aí nós vamos observar justamente um vídeo do momento da incursão militar da Ucrânia no território da Rússia, tá certo? Nós temos aí uma operação mecanizada e vemos os blindados avançando no território russo, vídeo divulgado aí pelos canais oficiais da Ucrânia. Так, в новом месте по России снова проход границы и снова, блядь, рашка дырявая. И снова нет резервов это купировать. Так. Então, a gente pôde observar os veículos se movimentando na direção do território de Kursk, numa nova empreitada militar, o que certamente muda o cenário de guerra. Um outro assunto de extrema importância foi ontem a troca de prisioneiros, conforme nós vimos, tanto do lado da Ucrânia quanto do lado da Rússia, não é? Num momento importante da guerra, que é essa troca de prisioneiros, enfim. Agora vamos observar então aí o general Apti Alaudinov. Nós já falamos sobre ele aqui quando nós estávamos tratando da tentativa russa de reconquistar a região de Kursk, não é? Então ficou sob o seu comando a tentativa de retomar o território de Kursk, enfim. Porém, não é? Outras discussões estão apontando que, ainda que nós tenhamos ali estes soldados que atuam na região, que são de origem chechênia, da Chechênia no caso, nós temos também que os soldados teriam saído da região de linha de frente de Donetsk em direção a Kursk para reconquistar Kursk, o que coloca uma pimenta assim, nesse debate que nós fazemos, que é justamente a Ucrânia invade o território da Rússia, justamente para tentar enfraquecer militarmente outras frentes de guerra que a Rússia tem travado, quando a Rússia precisa de soldados nessa nova região, no caso a região de Kursk, enfim, tudo bem? Então vamos avançar o mundo no mapa para que nós observemos de maneira bem clara onde está ocorrendo os problemas geopolíticos. Então, vejam aí, nós temos uma contraofensiva russa na região de Kursk, e isto é o que nós víamos até há alguns dias, tá certo? É o que nós víamos até há alguns dias, certo? Conforme nós mencionávamos, nós vemos aí neste mapa, inclusive de modo bem curioso, não é? A região de Snagosti, conforme vemos aí, eu vou até aumentar o mapa para você que assiste pelo celular. Nós temos que esta região aqui, ó, está na cor azul. E estando na cor azul, portanto, Snagosti é um território que está sob o controle ucraniano. Nós temos aqui Viktorovka também no sul. Então, há conflitos acontecendo agora nesta região de Snagosti, bem como também o domínio desta região de Viktorovka e o avanço aí e muitos conflitos nesta região de Lyubimovka, dentro do território de Kursk. Então, a Rússia teria conseguido avançar nesta direção aqui do território de Kursk na própria Rússia, no caso, a fim de retomar esse território dos ucranianos, enfim. Só que a novidade
isso é bastante curioso para nós que estamos observando a questão da geopolítica, é a nova incursão militar da Ucrânia dentro do território da Rússia. Vejam só, então nós vemos aqui no mapa justamente evidenciando algo muito curioso, que é a nova frente de batalha dentro do território de Kursk, certamente enlouquecendo os russos na região, evidentemente, certo? Até porque se havia uma necessidade de reconquistar o território ali de Kursk, agora você tem uma dupla necessidade, que é um novo fronte dentro do território da Rússia, né? Vejam só, então nós temos a infiltração por parte da Ucrânia nesta localidade aqui. Aqui mais para o norte nós temos a região de Gluskovo, nós já vamos falar, tá certo? Nesta região aqui, ó, no limite de fronteira também, há discussões a respeito de uma possível infiltração russa naquela, no caso ucraniana, naquela região, a fim de tomar a região de Totskino, não é? Mas se concentra aqui as forças ucranianas dentro do território da Rússia nesta localidade. Eventualmente, nós temos este mapa que nos mostra aqui a contraofensiva russa, a fim de tentar retomar os territórios ali de Kursk, conforme observamos, tá certo? E, por sua vez, os ucranianos podem chegar pela retaguarda e fecharem os russos nesta região aqui, ou podem avançar em direção ao norte, dificultando, portanto, ou embaralhando aí as forças armadas da Rússia dentro do território, não é? Russo, enfim, tudo bem? Então, é um cenário novo, novamente aí com essa incursão militar da Ucrânia dentro do território da Rússia, que pode desestabilizar outras regiões, uma vez que a Rússia precisaria de soldados para defender a localidade aí dentro do território de Kursk, enfim, tá certo? Agora, detalhando de maneira específica ainda o que ocorre na região de Kursk, vejam só, o mundo no mapa, novamente aqui observando com vocês. Este era o cenário anterior à contraofensiva russa e este é o cenário após, vejam nesse outro mapa, o cenário após a contraofensiva russa dentro do território de Kursk. Então teria diminuído de modo bastante significativo a conquista, não é isso, da Ucrânia dentro do território da Rússia, tudo bom? Esse é o mapa aí mais atualizado, enfim, do dia 13 de setembro, tudo bem? As indicações, conforme nós mencionávamos, de disputas na região de Znagosti e a guerra já na região aqui, ó, de Lubimovka, tudo bem? E, por sua vez, uma tentativa ucraniana de avançar aqui na região de Korenev, e é desta região que nós temos, eventualmente, a Rússia, né, trazendo soldados para a região dominada pelos ucranianos para retomar esta localidade, enfim. Vejam só ainda em outros mapas o que nós temos. É isto. De um lado da fronteira temos a Ucrânia, do outro lado temos a Rússia. Aqui é o cenário de avanço, eventualmente, da Ucrânia dentro do território russo, nessa cor avermelhada aí, que está também na cor roxa. A contraofensiva russa, no caso, se deu a partir de Gluskovo, que vocês visualizam aí, tá certo? Então, se a contraofensiva russa se deu a partir de Gluskovo e de Korenev, em direção a esta localidade onde estão os soldados da Ucrânia, certamente desguarnece aqui a região de Gluskovo, tudo bem? Vejam só então o que pode ter acontecido. Aqui nós temos um outro mapa muito interessante que mostra uma retomada aí militar da Rússia nesta direção do território, não é, de Kursk, e eventualmente a infiltração militar da Ucrânia na região aqui, ó, em direção a Gluskovo, porque os soldados que aqui eventualmente estavam foram transferidos para tentar reconquistar outras regiões. E indicações de que eventualmente a Ucrânia eventualmente entra na região aqui, ó, também do território de Kursk, tudo bem? Próximo à região de Rilsk e também aqui nesta região mais ao sudoeste, tá certo? Na localidade de Totskino, enfim, tudo bom? Então, algumas frentes de batalha eventualmente da Ucrânia dentro do território da Rússia, conforme nós observamos. E aqui é um mapa mostrando eventualmente a região
russa dominando o território da Ucrânia, uma extensa localidade, conforme sabemos. Um ponto-chave de guerra ocorrendo nesta localidade aqui, conforme observamos, a região justamente de Toretsky, Chaviviar, bem como também Pokrovsky, eventualmente a Rússia desviar soldados desta região aqui para fazer a defesa da localidade de Kursk, certamente desguarnesta esta região aí ao sul, possibilitando que haja contra-ofensiva ucraniana de modo mais incisivo nesta localidade, ou pelo menos barre o avanço da Rússia nestas regiões, tudo bem? Por enquanto, a Rússia tem se mantido bem firme no avanço da região de Donetsk, que é o principal fronte hoje, onde a Rússia tem tentado expandir, e conquistar as regiões ali, em especial a mira na região da cidade de Pokrovsky, conforme nós já falamos aqui, e também a Rússia com a tentativa bem significativa de tentar avançar na região de Kharkiv, tá certo? Pelo menos são os dois cenários de grande movimentação e de intensos conflitos em Kharkiv e também na região de Donetsk, enfim, tá certo? E claro, agora ali na região de Kursk, com novas frentes de guerra por parte da Ucrânia e a sua tentativa de se consolidar dentro do território da Rússia. Vamos continuar acompanhando qual que vai ser o desdobramento aí dessa segunda frente de guerra por parte da Ucrânia dentro do território da Rússia, enfim. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, eu reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Aqui um mapa em destaque, mostrando justamente a região que nós falávamos, só para finalizar, gente? Aqui você tem Korinev e Gluskovo. Então, soldados eventualmente saíram desta região de Gluskovo para tentar retomar as regiões que os ucranianos dominavam. E aqui uma nova empreitada militar da Ucrânia. E certamente o próximo alvo é a região de Gluskovo. E tem atenção nesta região aqui também de Tetkino ou Totkino, conforme nós já mencionamos, tudo bem? Então, eu agradeço a presença, vou reiterar você que deixa o like, se inscreva e divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. No mais é isso, bons estudos e conforme sempre digo, respeito a geografia, até mais, tchau pessoal.